Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Governo interino de Michel Temer. Mal começou o novo poder, se é possível intitulá-lo assim, e já atrai polêmicas, marchas e contramarchas e até panelaços. Mas tem como fiador no Ministério da Fazenda Henrique Meirelles, que foi o manda-chuva da economia na época do ex-presidente Lula e ocuparia também o cargo agora se Dilma Rousseff permanecesse na presidência. Portanto, é uma forte carta na manga. A pergunta é, um governo que já começa impopular e com críticas vai dar certo? Para o debate, Cena Política convidou o cientista político Eduardo Martins. Foi reitor da Universidade FUMEC em Belo Horizonte, pesquisador e professor da mesma universidade. É bacharel em Direito, mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia e Política pela UFMG. E o advogado Raimundo Cândido Neto, conselheiro efetivo da OAB Minas. Ele é especialista em Direito Eleitoral e Público e também professor da Escola Superior de Advocacia da OAB e do CEAP, Centro de Estudos de Administração Pública. Prazer em recebê-los aqui em Cena Política. Raimundo já esteve aqui com a gente aqui na televisão. Eduardo, é a primeira vez, prazer. É um prazer estar com você aqui com os ouvintes. E vamos começar o debate falando do Ministério, do governo, do novo poder que começa. Se é que é novo poder, né? Interino, provisório, mas de qualquer maneira já está mandando, né? Um novo poder. Houve uma tentativa de início de Michel Temer fazer um ministério de notáveis, segundo ele anunciou, mas acabou com um loteamento com vários deputados e políticos, inclusive muitos deles indiciados, denunciados no Lava Jato, na Operação Lava Jato, como também é o caso do presidente Michel Temer, que já tem essa denúncia. Um deputado lá do baixo clero, lá da Câmara dos Deputados, até disse, é um ministério posto de gasolina, já que o Lava Jato, como se sabe, as denúncias começaram em um posto de gasolina. Mas, no seu entender, com essas colocações todas, mas de um outro lado, com Henrique Meirelles, com a sua avaliação deste início de governo e do prosseguimento desse governo, como que você entende? Primeiro, eu acho lamentável estarmos nessa condição. Né? Qual condição? Essa condição de ter, e a partir do impeachment, nós termos afastado provisoriamente um governo legítimo, eleito pelas urnas, e que ficará aí, né, numa Sibéria em até 180 dias. Eu acho que há Sibéria muita polêmica. É ótimo, né? Mas muitas pessoas falam limbo, né? Limbo, mas Sibéria é até mais preciso. Eu acho muito difícil a justificativa do afastamento da presidente eleita no sentido que ela influenciar o processo. Por outro lado, fica no governo interino alguém que se interessa e tem benefício direto caso dê sequência a um governo permanente, digamos assim, Michel Temer. E há polêmicas enormes, jurídicas e até políticas, da legitimidade desse processo do impeachment. Mas vamos lá falar do governo. Eu acho que há uma expectativa muito grande da sociedade, do mercado de um modo geral, da política, do mundo inteiro, está voltado para o Brasil, em especial no momento que a gente se prepara para as Olimpíadas. Então, o Brasil é um ponto importante por isso. Vai ficar no foco de todo mundo, da mídia de todo mundo, né? Então, é um governo que, do meu modo de entender, começa mal. Fez vários balões de ensaio, primeiro que seriam de notáveis, que seriam técnicos, que nós iríamos na direção de economia, mas a economia, ao meu ver, nos primeiros toques, elas são em detrimento da população. Você colocar a Secretaria de Política Previdenciária dentro do banco, né, praticamente o controle financeiro do Caixa, né, que estará na mão dos Meirelles, a política da Previdência dá o tom e o toque de como que será uma eventual reforma da Previdência. Já foi colocado que haverá mudanças na data de idade mínima. Né, os cálculos feitos dos fatores previdenciários, ou seja qual for. Mas é óbvio que para você ter efeito, né, a longo prazo, pensando também que não prejudique. Essa conta é difícil, qualquer governo terá dificuldades.
Como que eu vou mexer, né, no fator idade, tempo mínimo de contribuição, a soma disso tudo aí, porque alguém tem que pagar a conta. E num país que está se envelhecendo muito rapidamente. Então, alguém tem que pagar a conta. Claro que é difícil, mas dá a direção. Por outro lado também, com uma série de ministérios anteriores ou secretarias com o status de ministério, são hoje subjugados ao Ministério da Justiça. Está dizendo para os movimentos sociais, para as minorias, e muitas vezes nem tanto minorias, né? Hoje as mulheres, né, são maiorias no país e elas tinham um olhar especial do governo até então, Dilma e Lula, para isso. Você subjugar isso no Ministério da Justiça é uma coisa, é um outro sinal que também dá. As mulheres criticaram líderes feministas, criticaram muito o governo só de homens e brancos, né? Homens brancos. Hoje há muita marcha e contramarcha nesse governo, como eu disse. Sim. Hoje, agora há pouco, o Michel Temer anunciou por meio de sua assessoria que a presidência do BNDES vai ser ocupada por uma mulher, Maria Silvia Marques. Marques de Q-U-E, né? Não Marx, de Karl Marx, uma brincadeira, né? Mas é isso, toda vez que é feita uma crítica a ele, ele faz um remendo e parece que isso está caracterizando o início do governo. Devia ter pensado isso no início, né? Você buscar não só homens brancos e ricos, então homens brancos e ricos era o perfil do ministério. Então, por que não pensar de outra forma? Aquele que quer fazer um diálogo com a população, um governo chamado de unificação nacional, devia ter pensado na diversidade brasileira, que tem homens, mulheres, negros, brancos, pobres e ricos, além de a classe média. Então, ele não acenou isso na primeira hora. Então, eu acho que os sinais que ele dá com a posse do ministério não são bons. Repetindo, a integração dos ministérios que buscavam fazer políticas, né, de promoção da igualdade, barrar a desigualdade racial, a desigualdade do gênero, colocar na batuta da justiça não é uma boa sinalização. Incorporar o desenvolvimento agrário também no desenvolvimento social, tudo bem, desde que busque uma perspectiva de alguém que entenda da área e que sinalize de fato que vai promover o desenvolvimento social. Colocar em alguns ministérios que têm um perfil muito técnico, como por exemplo da educação e saúde, personalidades políticas que não têm trajetória na área, simplesmente para fazer a força do presidencialismo de coalizão, estamos fadados ao fracasso, né? De novo teremos uma dificuldade enorme, uma coxa de retalhos com muitos partidos e desde antes do final da ideia do impeachment já buscava o seu loteamento. Então, por mais habilidade que o presidente interino demonstre na sua trajetória como parlamentar na Câmara dos Deputados, terá uma dificuldade, né? Mas dá sinais evidentes de uma política econômica liberal. Raimundo, te perguntando sobre o processo do impeachment, que continua no Senado, a presidente está afastada por até 180 dias e o processo lá será coordenado pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Como é que você analisa esse processo? Você acha que o presidente do Supremo pode colocar a mão, pode colocar o dedo e até mudar o quadro aí do impeachment? Boa noite, Barroso. Boa noite, professor. Em primeiro lugar, o processo, essa fase final do processo de impeachment, que determina o afastamento, e aí já esquentando o debate em relação ao professor, o nosso entendimento, a gente não vê com indignação, ou vamos dizer assim, o fato da presidente ser afastada para que esse processo final, essa fase final seja tramitada, instruída e, ao final, a sessão que vai julgar se houve a prática do crime de responsabilidade ou não, por vários motivos. O primeiro deles é que o presidencialismo sem o impeachment, ele é um regime aí próximo da ditadura. Por quê? Porque o Brasil já não tem o Instituto do Recall, que tem inúmeras outras constituições pelo mundo, um instituto que estava até tramitando aí na reforma política, mas que não chegou a ser votado, que é o recall na acepção mesmo da palavra, chamar o povo de volta às urnas para dizer se legitima o governo que foi eleito, claro que preenchidos inúmeros requisitos aí que se encontrariam na Constituição, o povo seria chamado às urnas para dizer se mantém o voto, se mantém a legitimidade ao detentor do mandato. Por quê?
Porque me parece que esse é que foi o caso, com toda a franqueza, da presidente Dilma. Na verdade, ela perdeu a legitimidade e o apoio político. E aí ficou a discussão se ela praticou ou não o crime de responsabilidade. Você está dizendo que o crime de responsabilidade não importaria? Não. Importa a questão política? No recall não importaria. Seriam alguns outros requisitos. E no impeachment, me parece que foi o que menos importou. É o que a gente vem discutindo aí em todas as rodas. Praticou ou não um crime de responsabilidade? Claro que formalmente o processo de impeachment está redondo, tem a denúncia, foram preenchidos todos os requisitos, tem lá a discussão se as pedaladas fiscais consubstanciam crime de responsabilidade ou não, mas o processo tá dentro das formalidades exigidas e acaba, e aí por que eu digo isso? Porque a gente vê todos os dias em Minas Gerais, que é um estado com 853 municípios, a gente vê com naturalidade e normalidade a cassação do prefeito pela Câmara de Vereadores, que é chamado comumente de infração político-administrativa ou quebra de decoro, está previsto lá no decreto 201. E sempre a discussão é essa. E a gente, quando vê, e hoje nós estamos no Cena Política, nós não estamos no Redação, a gente pode falar mais abertamente isso, a gente, quando tem o cliente lá no escritório, ou para tentar derrubar a decisão da Câmara, ou quando o cliente é a Câmara, a gente sempre escuta politicamente a seguinte frase: a maioria das câmaras tem 9 vereadores. Pô, se o prefeito não conseguiu 4, que é o quórum qualificado, ele não tem legitimidade para continuar o mandato. Mas aí a gente pergunta, e a violação político-administrativa? Ah, isso é o de menos, porque está aqui previsto as formalidades. Então, mas aí não haveria necessidade de eleição, né? Poder-se-ia fazer eleição pela Câmara dos Deputados, pelas câmaras de vereadores, Não. Porque tem a questão do voto, né? Não, com certeza absoluta. Claro que há a questão do sufrágio, só que, por outro lado, como que você governa, e esse é o problema que nós vimos maior aí, como que você governa um país, como que você faz cumprir o que você prometeu para os seus eleitores, se você não consegue 1/3 mais 1 dos membros do Congresso, da Câmara ou do Senado, que vai ser aí ao final do... Veja, a minha polêmica não é sobre o Instituto Impeachment. Ele está na Constituição. É verdade que o Congresso Nacional vai ter que se debruçar para rever a lei, afinal de contas, uma lei, ainda que recepcionada pela Constituição, de 1950. Talvez vários problemas que nós tenhamos nesse processamento, no rito, dos diversos procedimentos, tem a ver com equívoco em relação ao tempo. 66 anos, né? Isso. Até só me permite um parênteses, concordo plenamente, até porque o rito é ditado pela jurisprudência. Sim. A verdade é essa, a lei não exaure, inclusive nos casos também de Câmara e Prefeito, também a jurisprudência que... E foi o Supremo que fez isso. Então, nós entendemos que, de um modo geral, há um consenso a entender que há uma ritualística completa, há formalidade cumprida. Perfeito. No entanto, o que a gente percebe é que, na verdade, se coloca de forma muito nua e crua a dificuldade do que a gente forjou no Brasil sobre presidencialismo de colisão. Certo. Quer dizer que se eu ganhar as eleições, imediatamente, se eu não conseguir ou perder, deteriorar a maioria política instalada no parlamento, eu sou fadado ao fracasso do impeachment? É porque eu perdi a maioria? É verdade que nós sabemos que é isso. Mas temos que pensar outras coisas. A grosso modo, isso seria o parlamentarismo, né? Sim. Tem que colocar o parlamentarismo. Mas se não tem uma maioria? A ressalva que eu faço é que não é nem a maioria. Você tem que ter 1/3 mais 1. Sim. Então, não é uma porque, coisa na verdade, bastante... Qual programa, qual promessa que você cumpriria tendo 1/3 Sim. dos seus... Concordo no sentido da ritualística. Você vai administrar só por medida provisória? Claro. Eu acredito que seja da ritualística do processo de barrar. Mas, na verdade, nós sabemos que ela perdeu uma maioria maior do que isso. É por isso que o impeachment foi aprovado. E se a gente pensar o todo, o desgaste foi muito grande. Muito Quer dizer, grande. da primeira vez o PSDB não aceitou, pediu recontagem de votos, ele pediu auditoria das urnas eletrônicas. Sim. Ele entrou com processo em relação ao uso abuso do poder econômico e poder político. Isso está tramitando até hoje no TSE, que é outro equívoco, quer dizer, há quase 2 anos de mandato, você ainda tem uma ação tramitando que poderia eventualmente cassar a chapa, portanto, você ter a cassação da diplomação. Perfeito. E o fim disso daí. Você tem uma sequência do desafeto junto ao PMDB,
logo no primeiro ano de mandato da Dilma, que não apoiou Eduardo Cunha. A sequência é muito grande de desgaste. Isso demonstra que ela, aos poucos, deteriora a sua maioria. Agora, eu chamo atenção para isso. Esse é o ponto que prefeitos e governadores daqui por diante vão pensar. Ou seja, o fundamento jurídico do impeachment é mais ou menos, o que importa é que ela está nos incomodando, esse presidente nos incomoda e não vamos levar esse governo Vai adiante. ter impeachment para tudo quanto é lado. Se você pensar assim, É isso. o Eduardo e o Raimundo, eu tenho de fazer um intervalo e Cena Política volta daqui a pouquinho com o debate. De volta à cena política, debatendo o início do governo, o governo interino de Michel Temer. Eu até vacilei aqui, né? Você não sabe se fala governo, é exercício, governo interino, são muitas formas de falar do governo. Mas o nosso debate com a presença aqui de Eduardo Martins, que é cientista político, Raimundo Cândido Neto, que é advogado especializado em direito eleitoral. Eu estava falando das marchas e contramarchas, os desmentidos dentro do governo. Afinal, já há uma guerra interna, né? Já muita bala, chamada bala amiga, né? Fogo amigo. Olhe bem, o ministro Meirelles disse que pode voltar à CPMF, uma espécie de CPMF. Hoje, o ministro Gedel Lima disse que não deve voltar, já criticou a outra proposta. O ministro já falou, foi o ministro Alexandre de Moraes da Justiça, disse sobre que era contra a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. O próprio Temer já foi lá e deu um tiro na fala do seu próprio ministro. Ou seja, o governo tem muitos ditos e desmentidos. Qual a sua análise sobre isso? Eu acredito que tem um problema que a gente tem que ver que é antes. Né? Quando tinha o processo do impeachment, já estava em momento bastante avançado, os diversos partidos já estavam cobrando suas faturas. Qual ministério, quantos ministérios. Esse loteamento que houve. Isso estavam cobrando, olha, apoiamos, estamos encaminhados, portanto, queremos agora compartilhar, né, dessa praia, queremos um lugar ao sol. Então, esse foi um dado. É claro que o governo ficava, naquele momento, o vice-presidente, então o vice-presidente, ficava com dificuldades. Como é que ele tramava um novo governo, sem o desfecho estar acontecendo, mas ao mesmo tempo sempre premido a pensar, e tinha que pensar, e não podia pensar no dia seguinte, né? Ele tinha que iniciar um movimento nessa direção, e era natural para ele, porque ele participou do processo de deflagração do impeachment, então não seria difícil pensar. Por outro lado, ele entra com um governo, mal ou bem, com muitos desafios. Né? Quem é a voz forte? O presidente vai dar o tom sobre isso. A formalidade de posse foi uma formalidade muito confusa. Demonstrava um pouco os primeiros dias do governo. Chamava um que não vinha. O outro para assinar, o papel não estava. Em pé, o presidente misturado com os ministros, nenhuma deferência, né? Nenhum rito de distância, o presidente no lugar. Pareceu o Aécio Neves, que foi considerado tucano foi considerado, às vezes, para pagar de pirata, tucano de pirata. Durante muito tempo. O tempo ficou lá no meio da... E dava para ver o deputado Carlos Sampaio indicando onde que ele devia ficar. Eu me lembro dele lá no fundo, o Aécio estava no fundo, ele empurrando assim, até que ele se posicionou do lado, ficou meio sem graça. Sim. Né? O vice-presidente ficou meio sem graça, como é que fazia, né? Afinal de contas, ele era o do centro, mas... Então, eu acredito que tem dificuldades. O Temer vai ter que dar o tom, apontar o tom do seu governo. Indicar quem é o seu interlocutor formal, se é ele que fala, a quem vai ser a voz dominante. Mas os ditos e desmentidos já seriam cada ministro querendo ocupar espaço, poder, falando, eu quero mandar nessa proporção, o outro vai lá e diz, por aqui não, aqui não. Olha, né? Eu acho que o Meirelles vai dar o tom. Né? Tem 3 pedras fundamentais nesse governo, no meu modo de ver. É o Meirelles em relação, ele impôs condições para trabalhar, tanto é que a Previdência, a fatia principal da formulação sobre uma nova política de Previdência vem para o seu ministério. Ele disse que controlaria toda a área de fazenda e planejamento, discutindo com o ministro, e o segundo a força principal, e o Padilha, que é um articulador fundamental e respeitado no Congresso. Então esse é o trio. Gedel não faz trio o quarteto. Forte. Não acho que o Gedel faz. É atabalhoado,
é um falastrão, não deve estar autorizado pelo presidente para falar o que fez. Tanto é que na sua comentário final não, se o CPMF o presidente quiser, nós vamos adiante. Se eu eventualmente não concordar, eu saio. Olha aqui, o Meirelles, que é apontado como um homem forte do governo, não é, Raimundo? E que já dividiu o programa Fantástico agora no último domingo com o Temer, né? Também deu uma entrevista longa e tudo mais. Eu disse na minha narrativa inicial aqui que ele é uma carta na manga, porque ele foi um homem forte da economia na época do Lula e seria o virtual ministro da Fazenda se Dilma continuasse. Portanto, ele já entra, de uma certa maneira, ungido pelo novo poder e pelo poder anterior. E pelos seus próprios valores. Sim, ele tem uma trajetória de mercado, e presidiu você bancos acha que vai ser por importantes. aí, ele vai ser um homem forte, e ele vai conseguir, de uma certa maneira, até conduzir esse governo? Eu acho que ele é o esteio principal. Nós temos problemas sérios, graves de economia, fiscal, tributária, de planejamento, de organização. Ele é uma pedra fundamental para isso, né? Ele é um formulador, ele não é um financista. Ele tem uma trajetória política interessante, foi deputado, desistiu para assumir exatamente aquele momento com o Lula. Ele não entrou para ser mais uma peça, ele entrou para poder dar o tom numa área principal do governo hoje. E além disso, como bem disse o professor, o assunto principal, a temática principal do país hoje é a economia. Então, de fato, as atenções estão todas voltadas para ele. Como dizem no futebol, a bola está para ele, a turma vai observar bastante. E ele que vai rolar a bola, Ele é Raimundo. que vai rolar a bola, é isso aí. E voltando um pouquinho... Mas né, você, particularmente, com a sua experiência jurídica e política, você acredita que ele vai dar conta de rolar essa bola Sem e dúvida. segurar esse governo? A biografia do Meirelles fala por si, não temos esperança sim nele. E dentro desse contexto, está na hora do presidente interino, do Temer, mostrar a sua capacidade de liderança. Porque quem escolheu os ministros, ministro Mendonça Filho, ministro Alexandre de Moraes, ministro de todos os partidos aí, para um governo de coalizão, ele vai ter que mostrar a liderança que a turma que o conhece diz que tem, mas que nós, brasileiros, veremos pela primeira vez. Nós estamos falando aqui de ministros que não tem ministros mulheres, não tem negros, não tem minorias, e a gente também esquece dessa polêmica que foi criada, uma grande polêmica com a extinção do Ministério da Cultura. Sim. Aqui em Minas até está acontecendo, se é que não acabou agora, a ocupação da Funarte. No Brasil todo há uma revolta muito grande e o Temer, nesse governo que não resiste a críticas, já está falando que vai criar uma secretaria forte de cultura e vai entregar a uma mulher. E que estaria subordinada à presidência, né? E que estaria subordinada à presidência, não mais no Ministério de Educação. Ou seja, né? seria um status de ministério. Acaba com os ministérios e já estão surgindo vários outros ministérios com o nome de secretaria ligada ao presidente. Mas Barroso, a tentativa é interessante, inúmeras serão as dificuldades, mas tem que haver, não há mais espaço para governo inchado, com muitos ministérios, com aquela quantidade, Ministério da Pesca, Ministério, com toda franqueza, a sociedade, o momento econômico do país não comporta mais o tom de um governo Mas inchado. ele ia manter isso, foram as críticas que o fizeram recuar, né? Porque ele queria pegar todas as correntes partidárias, né? Não só de partido, de correntes de partidos, Sim. e colocar dentro do Ministério. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que quando o Ministério da Cultura perdeu o status de ministério, vai virar uma secretaria, assim, vários outros, a AGU perdeu o status de ministério e inúmeros outros, houve uma redução, salvo o melhor juízo, de 11, né, professor? Sim. Quando isso aconteceu, é óbvio que críticas virão, porque é uma tentativa, não tem uma solução. Se ele tirar o Ministério da Cultura, por exemplo, os artistas estão pegando pesado, tem a mídia ao seu favor, tem as redes sociais, tem inúmeros seguidores, mas com toda franqueza. Uma secretaria de cultura não estaria de bom tamanho? Não sei, é uma Os artistas não tentativa. estão concordando com isso, não. É uma tentativa. Eu acho que tinha que, na verdade, a expectativa é que diminuísse sim o número de ministérios. Eu, em princípio, sou favorável a que você reduza ministérios. Mas tem que ser uma ação combinada, tem que ser uma ação em que reduzir
E não só nesse momento, nesse governo, os cargos comissionados. Nós temos que buscar criar uma política de Estado Perfeito. em que você fortalece o funcionalismo público, ele cresce e, independente dos governos que estão, eles têm como dar subsídio e apoio. E aí nós temos sociólogos antigos, Max Weber discutia isso, a importância da burocracia estatal. Então, que você tem um número pequeno do governante no município, no Estado e na União, que pudesse trazer pessoas qualificadas que não tem naquela área, que são da sua confiança, porque o mandato é político. O problema é que a gente tem uma máquina inchada dos comissionamentos, salários altíssimos. E mais do que isso, nós temos que sinalizar para a sociedade a capacidade da gestão, a eficiência dos recursos. Então, nós temos que fortalecer os mecanismos de controle, de fiscalização, de transparência, porque o grande dinheiro que vai pelo ralo é esse, não é com funcionalismo. Então, é claro que quando eu junto esse ou aquele ministério, eu dou o tom do meu governo. Esse é o pior momento. Quando eu tiro, por exemplo, ministérios que tinham voltado para os direitos humanos, para a desigualdade, para as mulheres e tantas outras áreas importantes que a sociedade hoje clama, você colocar na batuta da justiça é dizer que você vai lidar com isso com a mão de polícia. Esse é o discurso do que é o Ministério da Justiça. Né? Não é esse o sentido. Então, que fizesse o Ministério dos Direitos Humanos com várias secretarias. Há que se pensar a sinalização que está sendo dada. Agora, esse governo quer dar sinalização para esse lado. Né? É esse lado de endurecimento, de não diálogo com os movimentos sociais, de não fortalecer a sociedade civil. Quando, por exemplo, transforma a CGU de um órgão que tinha sua autonomia para um ministério, portanto subordinado ao presidente, qual o discurso está se fazendo? Os controladores não vão me controlar, os auditores não vão me auditar. E isso também é grave, porque eu dou status de ministério, que foi muito criticado, mas em que direção? Então, eu acho que, acima de tudo, tem que se combinar redução de ministério, redução de cargos comissionados, especialmente salários altos. É difícil, né, porque você ter exatamente os que não têm critérios para compor, claro que de universidade ou de ensino médio, seja o que for, mas nós precisamos de combinar com a gestão eficiente da máquina pública e o combate rigoroso à corrupção, que tem que ser políticas de Estado, não pode ser de um governante. Nós temos que obrigar os nossos governantes a se curvar nessa direção. Porque senão, cada um que entra e sai faz o que quer. Ô Eduardo, com a minha experiência de jornalista de décadas, eu não acredito que essa redução de ministério, redução de secretaria, como o Aécio Neves fez aqui em Minas Gerais, isso costuma ser purpurina, ser perfumaria. Agora, a redução de cargos comissionados, sim, isso aí pode reduzir despesas. Sem dúvida. Porque redução de ministério, tira ali, coloca aqui, cria uma secretaria, acaba que fica quase o mesmo salário, não dá economia nenhuma. Isso é marketing, simplesmente marketing. Sim. Agora, será que ele vai realmente reduzir os cargos comissionados, onde ele teria a possibilidade de colocar, são mais de 20 partidos na Câmara, no Parlamento, são 34 partidos, se não aumentou hoje. Olha, a deliberação... No país, fora o PT e o PCdoB, ele vai ter de arrumar lugar para colocar os demais partidos. Né? Eu entendi que a deliberação, como orientação aos ministros, que não ocupe 25% dos cargos comissionados, no sentido de que essa seria a economia a ser feita até o fim do ano. Espero que cumpra. Exatamente. Se cumprir, se não tiver outra reviravolta, outro desmentido. Não, e é isso que nós estamos esperando. Agora, você tem que dar o exemplo de cima. A partir do momento que a intenção é reduzir a máquina, é reduzir os cargos comissionados, você também tem que dar o exemplo no próprio ministério. Você vai reduzir cargo comissionado e falar, mas você tem 40 ministérios, 38 ministérios. Então, eu acho que ainda que seja marketing, ou ainda que não dê uma economia razoável, tem que dar o exemplo para poder fazer o que a gente... Você acha que aí fica o exemplo, né? Sem dúvida. Mesmo que ele não tenha uma economia tão nítida. Sem dúvida. A sinalização é político. importante. A sinalização, até para justificar. Sem dúvida. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Cena Política volta já já. Segue Cena Política neste último bloco, debatendo o governo interino de Michel Temer,
fazendo agora um paralelo com as eleições municipais e com Minas Gerais. Raimundo, essa parte jurídica é importante te ouvir. O governador Fernando Pimentel já foi indiciado na Lava Jato. Segundo a Constituição de Minas, quem está sendo julgado pelo Supremo teria de perder o cargo. Você acredita que nós vamos ter também um novo Temer aqui em Minas, que seria Toninho Andrade, ou vice-governador Toninho Andrade do PMDB? Exatamente. Essa questão é absolutamente polêmica. A Constituição do Estado tem um dispositivo em pleno vigor, válido, que até hoje não foi debatida a questão da constitucionalidade perante a Carta da República de 88. Nunca houve um caso que esse dispositivo tenha prevalecido até hoje, não foi preciso utilizar esse dispositivo até hoje na nossa história. Não foi afastada a eficácia por nenhum órgão de controle constitucional, notadamente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o Pimentel se insere nisso? E o Pimentel foi indiciado na Operação Acrônimo. O que acontece? Com a denúncia do Ministério Público sendo recebida pelo STJ, pela Constituição do Estado de Minas Gerais, seria aí afastado o Pimentel desde que tramitasse na Assembleia a chegada desse procedimento. Teria de ser aprovada pela Assembleia? O texto constitucional não fala em aprovação, mas quando há o recebimento... Fala em chegar. Porque ele só pode ser afastado, aí vai ter uma outra discussão. O próprio ministro que receber a denúncia pode determinar imediatamente o afastamento. Mas esse ministro pode remeter para a Assembleia, para que a Assembleia afaste e convoque o vice-governador. Então, só que na minha concepção, fazendo uma análise preliminar, esse dispositivo da Constituição do Estado não é constitucional frente à Constituição da República, a Carta Magna de 88. As duas constituições brigam entre si? No meu entendimento, com toda certeza. Por quê? Polêmico, né, Ilane? E te digo por quê. Porque é violação flagrante ao princípio da inocência. Porque o fato de você ser réu não significa que você foi condenado ou que há sinais evidentes da prática desse crime que você... Tem a questão lá do Ministério do Temer também, né? Com indiciados da Lava Jato. Exatamente. Já com um réu, né? É uma discussão que a sociedade, graças a Deus, a sociedade civil hoje tem trazido aí para as mesas redondas, para os tribunais. É uma discussão acerca aí da idoneidade dos representantes. Mas, com toda franqueza, eu acho que viola flagrantemente o princípio da inocência. Uma coisa é você falar, não, se ele for condenado em primeira instância, então, o Pimentel afasta. teria essa salvaguarda, no seu entender? Com toda franqueza, sim. Toda certeza. Nós vamos ver o que vai acontecer, né? O que o ministro do STJ vai fazer, como que ele vai se pronunciar diante do recebimento da denúncia. Exato. E o que ele vai dar de prosseguimento. Né? Ele leva ao pleno do STJ, dirime a dúvida, traz à tona a discussão sobre a Constituição Mineira, como é que ele posiciona, ele devolve à Assembleia, que a Assembleia vai dizer se é dessa maneira ou não, como é que vai caminhar. É até um bom momento para que a gente também enfrente coisas de maneira constitucional que tratem de forma isonômica no país. Como é que você trata do impeachment de uma maneira, como é que você trata ministros denunciados também como réu, ou o presidente da Câmara recentemente, o STF teve que lidar de uma maneira especialíssima. Exato. E como é que nós vamos lidar no caso mineiro sobre isso. Né? Em tese, é a presunção da inocência. Ô, Eduardo, cumprimentando com você, a gente tem toda essa polêmica, toda essa controvérsia no país e eleições municipais chegando aí, né? Com essa polêmica também que envolve o governador do estado, Fernando Pimentel. Qual é a sua avaliação dessa eleição? Como é que essas coisas todas vão se impingir, né? Se colocar nessa eleição de outubro, eleições municipais? Eu acredito que tem uma preliminar aí, que talvez seja consensual, que o partido que está com mais dificuldades e terá dificuldades nas eleições será o PT. Né? E primeiro que não ele já dá perdeu. tempo de recuperar uma imagem, né? Mesmo se o governo provisório, o governo interino for mal, não dá tempo, obviamente. É difícil, né? Porque, na verdade, tem que enfrentar um problema que, mal ou bem, surgiu no governo do PT.
tem a corrupção colocada. Você tem vários dos seus líderes condenados, presos ou já libertos e outros em processamento. Claro está que a mídia não está dando a importância, o foco, mas nós temos inúmeros dirigentes do então PP e do próprio PMDB também envolvidos até o pescoço. Esse escândalo do Petrolão, logicamente, a gente tem que colocar que foi um escândalo do PT, mas também do PMDB, do PP, principalmente desses 3 partidos e de muitos outros partidos. Claro, e outro, até do próprio PSDB, né? Sim, PSDB, e acima de tudo, você tem que ver grandes empresas envolvidas nisso. Quer dizer, não tem um lado só que é corrompido ou que promove a corrupção. Essas empresas e grandes empreiteiros do país têm uma trajetória enorme, coisas que não começaram agora, né? Não estou dizendo com isso de que tem que dar um jeito de amenizar os pecados dos petistas, não é por aí. Mas, com certeza, esse partido terá problemas no processo eleitoral, terá que se recompor, terá poucos quadros para buscar essa luta. Não acredito que com isso uma polarização será fácil para PSDB ou PMDB. Acredito que talvez, né, os nomes mais de toque pessoal, o município tem isso, né, a proximidade com o prefeito, aqueles que o defendem, o traço personalismo tem muito no município. Então, muitas vezes pode ocorrer, inclusive, de serem eleitos do PT, apesar do PT, como às vezes se fala nas eleições. Se a tendência, no seu entender, pelo que eu analisei, do que você falou, que seria o surgimento, seria a possibilidade de surgimento de nomes técnicos, fugindo desse espectro político? Vide São Paulo. Né? O fenômeno que a gente tem visto também, pelos nossos clientes, partidos, etc., exatamente isso. Nós estamos vendo ex-juízes ou juízes, promotores de justiça, presidentes de OAB, aí de subseções no interior, são pré-candidatos, ainda não, porque formalmente não houve a convenção, mas tem tido os nomes lembrados e com o apoio popular, essas eleições municipais vão trazer inúmeras surpresas. Tem surgido mais do que as eleições anteriores? Muito mais, um fenômeno, literalmente um fenômeno que nós estamos acompanhando. Belo Horizonte mesmo, estão falando em 9 candidatos. 9 candidatos de partidos fortes, razoáveis. Não são aqueles candidatos que só para marcar a presença. E temos visto no interior, principalmente, inúmeras cidades, a gente não pode adiantar em absoluto, porque feriria aí a nossa relação com o cliente, inúmeros juízes, promotores, gente que nunca exerceu aí militância partidária, filiando aí até o prazo de abril, para poder ser candidato às eleições esse ano. Colegas nossos, presidentes de subseção da OAB, vai ser uma eleição... Seria isso essa derrocada da imagem do político, né? Sim. Que todo esse processo, a votação do impeachment lá na Câmara dos Deputados foi assim um tiro de canhão no pé da imagem dos políticos. E a né? sociedade civil... E isso tudo contribui também, no seu entender? Claro. Além do que, nós teremos umas eleições relativamente pobres. A começar do ambiente de crise econômica que nós vivemos, dificuldades, né, de produção de recursos para isso. Outro, nós temos mudança na legislação. Então, as empresas estão proibidas, né, de Mas ainda está em financiamento. pauta isso. Hoje o ministro do Supremo disse que a decisão é do Congresso. Bom, Acho que está tendo outra reviravolta nisso aí também. De toda forma, você tem um ambiente de não tem recuo. jeito, não? Não, pelo seguinte, porque para valer para essas eleições, a mudança na legislação eleitoral ela tem que respeitar o princípio da anualidade. Então, a mini-reforma ela é de 29 de setembro de 2015 Portanto, e vigorou em 1º de outubro. Então, não vale para essas... Então, se mudar, só vai valer para 2018. Quer dizer que se tiver dinheiro de empresa, é aquele famoso caixa 2. E com esse processo político do Petrolão, está todo mundo com o pé atrás. Né? Mesmo que a legislação não tenha polêmica, de fato tem razão, o ambiente não é favorável. Nós temos dificuldades econômicas, está na mira do eleitor esse processo do comprometimento das empresas que gerem corrupção, não só o caixa 2, né? O caixa 2 é aquele não declarado, né? Que pode ser um problema para lavar dinheiro. O outro problema é a corrupção. E isso eu acho é alerta para a população. Não tem dúvida. Agradeço ao cientista político Eduardo Martins, da FUMEC. Agradeço a Raimundo Cândido Neto, da OAB, né? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Barroso. Isso aí, a família dele domina a OAB. Importante. O avô já foi presidente da OAB, o tio já foi presidente da OAB. E que tem contribuições importantes. Eu também agradeço a oportunidade, estou à disposição. Muito obrigado.
E agradeço principalmente a quem acompanha a cena política. Na próxima semana estaremos aqui com um novo debate. Até lá. Prossegue cena política debatendo o governo interino de Michel Temer. Raimundo, vamos voltar à questão do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Ele vai presidir formalmente o processo no Senado, né, nesse período aí de afastamento da presidente Dilma, de 180 dias. Você acha que ele pode mudar a regra do jogo, já que ele disse aí há alguns dias que se ele analisar que não houve crime de responsabilidade, ele pode até mudar o processo do impeachment? Em absoluto. O que eu entendo, e aí é até bom fazer uma particularidade, o mandato do presidente Lewandowski, ele se encerra antes dos 180 dias. Vamos ter uma mudança aí. Fizeram uma agenda, porque se não encerrar em 180 dias, o processo extingue e a Dilma volta ao cargo. Então fizeram uma agenda que eles estão chamando de agenda positiva, para que ele presida todo o rito, então eles dizem que vão encerrar antes... Abreviar os 180 dias. Dos 180 dias. Mas não seria um casuísmo, não? Com toda franqueza, eu acho que um impeachment, esse processo na fase que ele se encontra, não gasta nem 100 dias. Uhum. Com toda franqueza, eles têm dado direito de defesa, ouvido, etc. Mas voltando à sua pergunta propriamente dita, ele vai presidir a sessão final e vai presidir os trabalhos agora nessa fase do impeachment. Ele mudar a regra do jogo, eu tenho convicção que não, em absoluto. Ele vai apenas tratar do rito, das formalidades e etc. Essa declaração que ele tenha dado em relação a adentrar o mérito ou não, eu imagino que é se, porventura, a defesa da presidente Dilma levar ao Supremo e não a esse tribunal que se instalou agora, ao Supremo propriamente dito, algo em relação à justa causa, que é uma forma de você adentrar o mérito se houve ou não o crime de responsabilidade. Tinha justa causa? Tem justa causa para instaurar o processo de impeachment? Tem justa causa para cassar? E aí o Supremo, sim, entraria na discussão dessa questão e provavelmente nesse sentido é que ele tenha... Mas aí pode mudar tudo, né? Sim, mas não com a presidência do ministro Lewandowski nessa fase seria do impeachment. A corte, né? A corte, exatamente. Porque na verdade o que o doutor Raimundo está chamando a atenção, e eu concordo, é que um certo sentido, a presença do presidente do Supremo é um pouco para emprestar o prestígio do judiciário àquele julgamento, que é eminentemente político. Não é? Nós não estamos falando de juristas. Ele tem um rito processual de ampla defesa, contraditório, prazos, procedimentos, quase que dar vistas às partes de um modo geral, né, como um processo cheio de procedimentos, e tem prazos a serem seguidos. Então, isso o presidente do Senado teria condições de fazer, como qualquer casa legislativa faz com CPIs. Mas o que importa ali é a presença do judiciário, no sentido de que, olha, eu vou ter uma lupa mais cuidadosa, técnica, específica para acompanhar. E não vou deixar sair das esteiras. Isso ele tem como intervir no processo como presidente. Lembrando que o rito já foi estabelecido pelo plenário do Supremo, né? Tenho dúvidas que o Supremo, a essa altura do campeonato, seria convencido pela parte da presidente, pela defesa da presidente, que não há justa causa. Né? Assim, acho que os ministros já estão dando sinais que não vão entrar nessa discussão do mérito, que o Supremo não é a última instância. Eu acho que entrar na forma, no limite. Inclusive, só um parênteses, professor, inclusive a jurisprudência toda no sentido de que não se adentra o mérito. Sim. Por isso que o subterfúgio da justa causa talvez seja por via oblíqua para instigar o Supremo a se manifestar e adentrar o mérito. Mas a jurisprudência dominante é que não se discute o mérito, apenas formalidade. E com relação ao prazo, é muito difícil. O que é a duração razoável do processo? Está estabelecido que é em até 180 dias. Exato. Não é em 180 dias usando
né, o prazo total. E se faz um cronograma com prazos, defesa, arguição, enfim, todo o processo, tanto aqueles que acham que ela cometeu crime de responsabilidade, como aqueles que acham que não, terão um tempo suficiente para dizer isso. E é muito pesado para o país gastar os 180 dias, porque aquela hipótese... como é que fica esse governo? Um governo interino, ele vai até que ponto? Nós acreditamos ou não acreditamos? Né? O quanto antes pudesse ser abreviado, sem ferir procedimentos, sem ferir o amplo direito de defesa, estabelecimento de contraditório, eu não vejo por que não abreviar. Falando nisso aí, dessa credibilidade do governo, do governo provisório, do governo interino, já houve panelaço, já houve manifestações. Você acha que esse corpo social, eu estava pensando que em 2013 houve uma série de conjunções que levaram àquela movimentação de 2013. Estudantes, minorias, e que inclusive naquela época chegaram a expulsar partidos até operários Sim. das manifestações. Era um corpo social que queria focar alguns problemas do país sem interferência de política. Parece que já está formando um novo corpo com aquele mesmo movimentos que tiveram em 2013. Naturalmente, daquele movimento também nasceu o movimento pró-impeachment, eu sei disso. Mas a gente está vendo aí a formação de uma movimentação forte no país. Eu acho que a gente está vivendo no país, nos últimos 2, 3 anos, uma movimentação atípica em relação à história do país e à história do mundo. Na verdade, os movimentos sociais têm surgido à margem dos partidos, à margem das organizações pré-existentes. Então, ele tem sido movimentos mais espontâneos, movimentos localizados, nunca são grandes movimentos. Né? Começamos muito com relação aos problemas de mobilidade, que é um dos maiores problemas do país, problema de transporte público, do custo, da qualidade, do tempo dessa mobilidade para o trabalho, para o estudo. E isso se diversificou no país. Assistimos isso com a Copa das Confederações, com a Copa aqui do mundo no Brasil, e acredito também que os atuais movimentos que também se encadearam na direção do pró-impeachment vão ter dificuldades agora, porque eu tenho assistido manifestações de lideranças, algumas no sentido que não querem aproximação de partidos, e se suas lideranças forem candidatas, elas têm que se afastar do movimento. Então demonstra um pouco essa crítica, essa certa desconfiança das instituições políticas, que é ruim para o país. Nós precisamos resgatar esse direito da cidadania, o direito da crítica, e nós precisamos militar nos partidos. É o que a Constituição diz, não há candidaturas avulsas. É uma mediação, não é a única. Esses movimentos já estão acendendo sua luz de alerta em relação ao governo Temer, no sentido de que eles não estão subordinados, ainda bem que não estejam e que não fiquem, que levantem suas bandeiras, que articulem. Eu acho que a gente tem uma sociedade civil com sinalização de alerta, né? E não é só no sentido pró ou contra o impeachment. É no sentido que o país se viabilize e que tenha segurança jurídica e tenha tranquilidade. Você acredita que possa acontecer uma escalada de repressão? O novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já deu uma sinalização que não vai admitir determinados tipos de movimentação, por exemplo, cerco às estradas, e até a própria escolha do slogan do governo, que é um slogan positivista, de cento e tantos anos atrás, ordem e progresso, já mostra que vai se buscar ordem também nessas questões. Eu espero que o governo não ponha unhas de fora no sentido de uma postura animalesca. A sociedade civil é organizada, é ordeira, a polícia, de modo geral, tem que dar ordem para que as pessoas possam se manifestar livremente, para direitos de se organizar, apontar caminhos diversos. Eu acho que o governo deve enfrentar com força aquilo que aparenta ser força à organização da sociedade ou que seja um movimento predatório. Fora disso, esse é o processo democrático. Raimundo, você que é da área aí judicial, jurídica, você vê como é que você viu essa declaração do ministro da Justiça? Você acha que pode haver aí até uma mudança nas leis para haver mais repressão? Não, acredito que não. Eu quero crer, como bem disse o professor, que o que o ministro quis dizer foi que determinado tipo de movimento baderneiro ou que use violência, força, ao contrário do que nós temos visto, graças a Deus, aí nos últimos anos, que tem sido
movimentos organizados pela sociedade civil e etc., eu acredito que o que ele quis dizer foi nesse sentido, se acontecer, porventura, alguns movimentos com uso de violência, de predação, de dano ao patrimônio público, patrimônio da cidade, é que haveria aí a represália. Eu não acredito em mudança, teoria da conspiração, alguma coisa assim, não acredito não, Barroso. Você não acredita numa possibilidade de uma repressão maior? Não. O que eu acredito é que, o que eu tenho visto, que a crítica maior ao governo interino, a primeira e a maior, foi na escolha dos ministérios, nessa chamada aí, reorganização dos ministérios. E aí ficou claro o tom, como bem disse o professor, são dois. Para quem olhar pelo lado positivo, é uma redução de ministério, que já vinha sendo cobrada pela oposição e pela sociedade civil. Na verdade, é que eles chamaram de diminuir aí o tamanho dos ministérios e o tamanho do funcionalismo comissionado, enfim. Mas, por outro lado, ministério, além de competência, é a representação da sociedade. Você fazer um corpo de ministros sem um mineiro, um representante de Minas Gerais, sem nenhuma mulher. Sim. Então, com toda franqueza, é óbvio que tem mulher com competência. Num país de maioria negra, sem um negro. 27 estados, não tem um mineiro. Não tem, são quantos representantes do Nordeste? Uma mulher. Então, infelizmente, e aí também é o tom negativo, ele foi muito infeliz, e aí quero aprofundar no que vocês falaram também. E aí, quando nomeava alguém batia o pé, recuava. Aconteceu isso com os ditos e desmentidos, né? O Newton Cardoso Júnior foi convidado, o Exército, as Forças Armadas bateram o pé e recuou. Um outro, que agora me fugiu a memória, foi convidado, bateram o pé e recuou. Então, com toda franqueza, que liderança é essa que vai ser exercida pelo nosso vice-presidente e ora presidente interino? No mínimo, o governo está muito volúvel, né, a críticas. Com toda franqueza. Completamente volúvel. Exatamente. Eu tenho de fazer mais um intervalo, Cena Política volta em um instante.